Se tem uma coisa que eu acho difícil nessa vida, é perdoar. E olha que por muitas vezes eu já escutei algumas pessoas dizendo que eu tenho esse dom de perdão, quando na verdade elas não têm noção do quão difícil é, porque é para todos nós, liberarmos o perdão da forma genuína. Porque em alguns momentos na minha vida eu achei que tinha perdoado pessoas, inclusive o meu marido, em outras ocasiões, por outras situações, mas eu não havia perdoado. Porém, foi somente quando eu entendi o significado, o sentido real do perdão, que eu consegui me liberar, me libertar, me curar e fazer com que isso também reverberasse na minha casa, na minha vida, na minha família. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A Bíblia ela tá recheada da palavra perdão, né? Inclusive lá no Novo Testamento, quando Pedro ousadamente pergunta para Jesus, achando que tá arrasando, porque naquela época era comum que as pessoas perdoassem o outro em até 3 vezes, mais ou menos, né? Depois aí precisava tomar outras providências. E aí Pedro pergunta para Jesus, mestre, a gente precisa perdoar quantas vezes o nosso irmão, já que o Senhor fala tanto em perdão aí, umas 7 vezes, então ele já achava que era um número incrível. E Jesus responde para ele, não, meu amado, 70 vezes 7, para começar. Né? Eu acredito que Jesus deve ter pensado isso, para começar, 70 vezes 7. E aí Pedro se surpreende. Imagina como é que eu vou conseguir perdoar uma pessoa que me feriu tanto, que me humilhou tanto, 70 vezes 7. É praticamente impossível aos nossos olhos, às nossas emoções carnais, humanas, mas o Senhor, Ele ordena, e aquilo que Ele ordena precisa ser cumprido, até mesmo porque Ele não dá nenhuma ordem que a gente não consiga propagar, que a gente não consiga obedecer. E a gente vai testificar essa palavra, inclusive, né? A gente já tá falando aqui, biblicamente, de uma história. Mas aqui, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 7 até o verso 9, diz o seguinte: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Para a gente entender o contexto, né, dessa carta, Paulo ele já tinha visitado Corinto antes, né, dessa carta, e aí ele tinha sido bastante humilhado por alguns membros daquela igreja. Posteriormente, ele escreve, né, essa carta, a segunda carta aos Coríntios, e é uma carta onde ele demonstra, né, a sua tristeza realmente por tudo aquilo que aconteceu. No entanto, especialmente aqui nesse capítulo 2, verso 7, ele diz o seguinte, olha, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Então, Paulo diz o seguinte, eu fui humilhado, igreja. Eu sei que alguns aí estão a meu favor, estão tristes como eu, só que a gente não vai conseguir resolver a situação por meio da justiça, do homem, né? Principalmente. A nossa justiça está fundamentada no Senhor. É o Senhor quem nos justifica de fato em relação a tudo nessa vida. Então a gente não deve agir com as nossas próprias mãos, com a nossa própria emoção, porque senão vai dar ruim. A gente precisa entender que a gente precisa e pode perdoar. Então Paulo estava se sentindo humilhado, estava se sentindo triste, né? Ele que exortava aquela igreja, que quis propagar a igreja do Senhor, né? Diante de toda aquela população, diante de toda a terra. E aí, por muitas vezes, se sentiu humilhado nessa visita anterior. Mas aí ele não disse aos irmãos, olha gente, vocês têm toda a razão, realmente, faz muito sentido. Não queiram mais falar com ninguém que fez isso comigo, sabe? Realmente, olha, fechem a porta aí para outras pessoas, não deixem, esse povo não é crente. Ele disse o seguinte, olha, de toda maneira, vocês devem perdoar e fazer com que essa pessoa sinta o amor de Deus através do perdão. E é justamente essa relação que eu quero trazer hoje para que a gente consiga entender. Não foi fácil liberar perdão para o meu marido, diante de todas as coisas e todas as decisões inapropriadas que ele tomou. Diante de tudo o que ele se deixou fazer, né? Não foi fácil. Em alguns momentos eu posso dizer a você que eu pensei que não conseguiria perdoá-lo. Inclusive, antes mesmo disso tudo acontecer, eu dizia o tempo inteiro em casa, olha, quando eu sabia de alguma notícia dessa por aí, eu dizia, olha, se fosse na minha casa, se fosse comigo, eu não perdoava, isso é demais. Uma traição nesse nível, a pessoa não tem noção, não tem noção das feridas, é dor demais para ser perdoado, é imperdoável. É isso que se propaga por aí, tem até músicas, né, relacionadas a isso, que não tem perdão, que não dá, que realmente é o fim da picada.
E eu disse isso por muitas vezes, meus irmãos. Inclusive, o meu marido mesmo me contou que em alguns momentos que ele estava sozinho, né, naquele quarto onde ele morava, e especialmente, ele diz, na hora de dormir, que ele sentia muito a minha falta, porque a gente tem esse hábito de conversar muito, e normalmente é mais nesse horário, a gente assiste alguma coisa, a gente ri junto, então a gente faz carinho nas costas um do outro, então a gente tinha os hábitos e ele sentia realmente muita falta. Ele disse, olha, durante o dia inteiro eu sentia, mas à noite, nossa, eram os piores momentos, porque eu realmente cheguei a chorar já. No entanto, eu pensava, ela não vai me perdoar. Eu tinha vontade, muita vontade às vezes de voltar e de pedir perdão, mas você tinha falado tantas vezes que era imperdoável, que eu também acreditava que era imperdoável. E eu dizia, realmente, eu já machuquei demais, eu não mereço o perdão dela, eu não mereço nada dela. Eu não mereço nem que ela me veja, porque eu já machuquei demais e eu não vou voltar. E eu dizia com muita convicção tudo isso mesmo. Mas o Senhor se utilizou de um momento desse para me mostrar assim, filha, não é como você quer. Não é do jeito que você acha que é do meu jeito. A tua vida, ela não te pertence, ela me pertence. E eu vou te ensinar que o perdão, ele é a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma vida restaurada em mim. E depois, uma casa, um casamento restaurado em mim também. Então, o Senhor, ele foi me moldando dessa forma. Primeiro, me fazendo reconhecer que eu não era aquela pessoa perfeita que eu acreditei que eu era. Estou muito longe disso. Cada dia mais buscando essa perfeição, mas eu sei que eu só vou encontrar ela completamente lá na glória. No entanto, eu estou em obras por aqui, buscando realmente ser diferente, né? Ouvir a voz do Senhor antes de qualquer coisa. E aí o Senhor disse, olha, deixa eu te apontar isso aqui. Por que você não quer perdoar quando você gostaria de ser perdoada nesses aspectos? Por que você não quer perdoar, não quer reconhecer que você também abriu as brechas para que tudo isso acontecesse? Não justifica, mas as brechas, elas foram abertas e a gente precisa fechar. Então, para que a gente feche essas brechas, o perdão, ele é primordial. E aí, eu lembro que eu orei assim pro Senhor e eu disse, Pai, eu não merecia o teu perdão. Eu não merecia de forma alguma aquela morte na cruz. Eu não merecia que você sofresse daquela forma, naquelas pisaduras, daquele jeito, por minha causa. E mesmo assim, tu me perdoaste, me provando o teu amor. Então Jesus, ele é o exemplo máximo de que o perdão e o amor estão relacionados. Para nos provar, tanto quanto ele nos ama, ele nos perdoou primeiro. Para fazer com que a gente tivesse livre acesso ao Pai, ele nos perdoou e morreu em amor a nós. Não existe no mundo inteiro, nenhuma literatura, filosofia nenhuma que consiga explicar o tamanho desse amor, porque somente o Senhor é capaz de fazer isso. No entanto, se eu amo o meu marido, se eu dizia em oração ao Senhor, eu amo o Senhor, eu amo, ainda que ele me machuque, eu o amo. Eu amo o Senhor. E se o Senhor quiser, às vezes eu digo, se o Senhor quiser, Pai, retira esse amor de mim. Mas não era isso que o Senhor queria. Ele queria que eu dissesse assim, Senhor, eu amo, a ponto de perdoá-lo. E aí, naquele momento que eu entendi isso, eu disse, não, Jesus, libera os pesos. Porque quando a gente não perdoa, a dor, ela fica aqui nas nossas costas, no peso de um prédio, de 20 andares, digamos assim. E a gente vai se acostumando com aquela dor. E aquela dor vai o tempo inteiro nos lembrando que a gente precisa cobrar como forma de justiça ao outro por estarmos sentindo aquele peso aqui. Então, quando a gente não perdoa, a dor fica aqui lembrando pra gente, vai lá, mostra pra ele que tá doendo, vai lá, ó, incita, diz, a culpa é sua porque eu tô assim, vai lá, lembra, diz que você nunca mais vai perdoar, lembra, diz que ele não é digno do seu perdão. E quando a gente perdoa de verdade, esses pesos vão embora. E a gente começa a viver de forma ereta, pensando e olhando pro alvo, sem peso, sem dor. É claro que é um processo, né? A gente precisa entender que não é agora que a gente, Senhor, eu decidi perdoar e amanhã eu estou curado de absolutamente tudo. É um processo. O Senhor está no processo. Ele trabalha no processo. Mas é muito importante a nossa decisão. Como eu disse, o perdão, ele não é um sentimento. A gente não vai acordar, ai, que vontade de perdoar. Não, pelo contrário. Se a gente for olhar para os nossos sentimentos, a vontade é de não perdoar. Mas é uma decisão fundamentada na palavra. Então, quando Paulo diz aqui para esse povo, olha, vocês precisam liberar perdão. Vocês não podem, eu fui humilhado, sim. Muita gente ficou aí a meu favor, claro. Mas a gente precisa liberar o perdão. Para que as pessoas elas possam se sentir amadas, acolhidas, não por nós, mas por Cristo. Porque o nosso corpo está em Cristo. E se Ele liberou perdão, por que nós não? Então, é um processo muito difícil, é um processo muito dolorido. Porque a dor, ela existe, ela é real, ela chega a ser palpável às vezes. É tão grande que tem horas que é como se a gente puxasse o ar e ele não viesse.
A gente olha para as circunstâncias e elas querem dizer a gente o tempo inteiro de que não adianta mais a gente lutar, que não adianta a gente perdoar, que vai ser para sempre assim. Eu também pensei isso. Às vezes eu ouvia outros vídeos de outros canais que falavam de restauração e as pessoas diziam isso: olha, se aconteceu na minha casa, vai acontecer na sua. E às vezes eu pensava assim: Jesus, o meu marido não, é porque ele é muito orgulhoso, ele não é igual o marido dessa moça aí, que era mais amável, assim, a termos de orgulho, né? O meu marido é muito orgulhoso, ainda que ele se arrependa, ele não vai vir até mim, então vai ser impossível. Mas o Senhor disse pra mim: olha, não existe nada impossível pra mim, não existe nada que eu não possa fazer. Não existe coração nenhum que eu não consiga quebrantar. No entanto, precisa-se de uma decisão. E a sua decisão, que você pode fazer, é perdoá-lo. É se perdoar. É se conectar a mim e perdoar a ele. Então, se não for dessa forma, filha, não existe amor. Não existe elo. Não existe. Porque casamento é isso. É perdão mútuo o tempo inteiro. E a gente precisa entender que é importante isso. E aí eu chorei pedindo a Deus e orando ao Senhor para que eu conseguisse perdoá-lo de outras tantas coisas que eu achei que tinha perdoado, mas não tinha perdoado. Eu pedi a Deus para que eu começasse a viver para frente. E aí o Senhor foi me preenchendo, sabe, desse sentimento de libertação realmente e de cura. Foi somente quando eu entendi o significado do perdão genuíno, verdadeiro, e eu consegui liberar, que eu me senti e comecei a me sentir curada. É uma cicatriz enorme que se abre nesse momento. Eu sei disso. Eu sei do que você está passando, do que você está vivendo. Essa cicatriz, diante das circunstâncias, diante da negativa do outro, diante da rejeição do outro, diante das ofensas do outro, diante da outra vida que o outro escolhe viver, ela vai criando pus dentro de nós, ela vai infeccionando dentro de nós. No entanto, o perdão é a primeira atitude que a gente precisa tomar para que o Senhor possa ir cicatrizando essa ferida, para que Ele possa ir drenando toda essa infecção e para que a gente possa começar a ver criando ali a casquinha, né? Depois cicatrizando, e aí vai ficar apenas a marca. Essa marca vai lembrar, gente, existiu uma situação aqui. No entanto, eu vou tocar nela e eu não vou mais sentir dor. Pelo contrário, eu vou entender que ela existe para que eu possa lembrar que o meu Deus me curou. Mas eu precisei perdoar, eu precisei amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao outro. Não é uma atitude simples. A gente vive num mundo cada vez mais indignado com essas questões, né, relacionadas à palavra, relacionadas ao perdão, relacionadas a viver em obediência. Mas a gente precisa entender que o nosso alvo a todo tempo é o Senhor. E quando meu marido veio no processo de querer retomar o casamento, de voltar para casa, eu falei para ele que já tinha perdoado ele. Mas isso não significou que nós não precisássemos conversar duramente, que eu não precisasse expor para ele tudo, que eu não precisasse ajustar para viver de uma forma segura o nosso casamento em alguns aspectos, que eu não precisasse dizer para ele: olha, a gente precisa agora fazer isso, isso e isso. Isso não significou que eu simplesmente passei um pano. Não. Eu precisei conversar, eu precisei ver mudança, eu precisei reconhecer o meu marido de novo, eu precisei dizer pra ele, chorar. Ele também fez isso comigo, me contou todas as verdades, por mais duras que fossem pra ele dizer e pra eu ouvir. Mas as verdades, elas foram ditas. Nós podemos conversar muito e passarmos por esse processo de cura, de transformação e de restauração. Porque o Senhor, Ele quer antes de tudo restaurar a nós mesmos. Ele quer, antes de tudo, restaurar a nossa intimidade com Ele. E a partir disso, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então hoje, libere perdão. Libere perdão para quem feriu você, se foi seu cônjuge. Libere perdão para as outras pessoas que estão envolvidas nessa situação. Eu liberei perdão para a OM, eu liberei perdão para outras pessoas, né? Pelo que outras pessoas disseram, pelo que outras pessoas fizeram. Liberei perdão. É claro, eu já disse isso aqui em outros vídeos, que existem pessoas que têm esse perdão, que já liberei o perdão, mas não significa que eu queira viver de forma mútua, de novo, né? De forma que eu esteja ali sempre o tempo inteiro. Porque existem pessoas que não vão querer a transformação, existem pessoas que não vão reconhecer que erraram. No entanto, ainda assim, a gente precisa perdoá-las. A gente precisa se sentir livre, sabe? A gente precisa libertá-las também. E é o primeiro passo. A gente precisa amá-las, porque quem somos nós? Totalmente pecadores, imundos, e mesmo assim, Cristo nos ama. Então, para que a gente possa reverberar esse amor do Senhor, a gente precisa perdoar como prova de amor. E eu sei que não é fácil, é um processo, mas é extremamente necessário.
O Senhor quer de nós que a gente tenha esse coração sensível a perdoar. Como eu disse no início do vídeo, né? Já me disseram várias vezes isso. Você tem um dom, não é possível. E eu não tenho dom nenhum de perdoar. É muito difícil. Mas eu preciso obedecer. E eu prefiro obedecer. Não para que eu tenha nenhuma recompensa. Não é por isso. Mas para que eu possa ter acesso ao meu Pai, intimidade com o meu Pai de uma forma totalmente sobrenatural. É pela minha relação com o meu Pai, muito mais do que pela minha relação com o outro. É pela sensação de cura completa em mim, em meu interior. É por entender, perceber e sentir o Senhor me renovando, me restaurando, que eu preciso disso. Então, você também precisa sentir isso. O Senhor está querendo fazer muitas coisas, mas você precisa decidir perdoar. Ah, eu não consigo. Ora, ajoelha, conta pra Deus. Deus, eu quero, mas eu não consigo, eu não sei como. O Senhor vai te ensinar, Ele vai te ajudar, Ele vai te instruir, Ele vai te direcionar. Mas Ele vai fazer aquilo que Ele quiser, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável e precisa prevalecer. E a vontade do Senhor é que vivamos perdoando, que vivamos liberando os pesos, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe, que você possa ser perdoado e que você possa perdoar também. Não importa o que aconteceu, mas que você realmente possa liberar em nome de Jesus. O que não significa dizer que muitas vezes a gente vai perdoar e não necessariamente vai precisar conviver com algumas pessoas, né? Algumas exceções, obviamente. Mas a gente precisa perdoar mesmo assim, tá certo? Então, que Deus te abençoe, que você possa realmente reconhecer Cristo em tudo essa semana, em nome de Jesus. Que muitas surpresas agradáveis, vindas do céu, possam preencher o teu coração, em nome de Jesus. Um cheiro, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu lar.